Boa noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. É muito bom ter a presença de vocês aqui todos os domingos, marcando presença nesses nossos breves minutos, mas muito gostosos. Boa noite, Maicon. Boa noite, Giovana. Boa noite, Lucimar. Boa noite, Marielle. Vanessa, Juliana, sejam todas bem-vindas. Boa noite, Ana. Evandro, vários nomes que para mim aqui aparecendo pelo menos são novos. Nem sempre aparecem todos os nomes, então aqueles que a gente não cita aqui também sintam-se muito bem-vindos e acolhidos. Boa noite, Suzana, Miriam, bem-vindas. Já vou colocar a nossa convidada aqui na tela. Lembrando que hoje a gente vai continuar no capítulo 5, que é Bem-aventurados os aflitos, mas a gente vai para o item 12 e 13, que é motivos de resignação. Boa noite, Sandra Lemos, tudo bem? Boa noite a todos. Tudo bem, Ju? Tudo bem, obrigada. Boa noite, Paty, Anthony, Elisa, Michele, bem-vindos. Então, para o pessoal que já quer ir abrindo, é lá no capítulo 5 do Evangelho, itens 12 e 13, motivos de resignação. É um assunto que a gente fala muito, né, Sandra? A gente ouve muito também, tem que ter resignação, como tê-la, por que tê-la, né? Como fazer. Eu peço aos amigos que qualquer coisa me avisem se a minha internet falhar, ou o som, por gentileza, aqui no chat, ou a Sandra também me avisa, por favor. E para finalizar, sempre a gente gosta de lembrar, porque sempre tem gente nova aparecendo por aqui. Bem-vindos aos novos entrantes do Evangelho. A gente tem esse momento aqui que dura 20, 30 minutos, ele é muito bom, a participação ao Evangelho da associação. Só que o objetivo dele não é só esses instantes aqui. É para a gente fazer o Evangelho no lar como Jesus nos ensinou e replicarmos na nossa casa. Então, além desses momentos aqui, no domingo, às 8 horas, o convite é que vocês, nos seus lares, escolham um dia, um horário que fique melhor para vocês. Não precisa ser à noite, pode ser durante a semana, não importa. Mas escolher um dia, um horário para fazer o Evangelho no lar também. Em casa, com aqueles que convivem com vocês, se não for possível, sozinho também. Porque sozinho a gente nunca tá. Então esse é o convite, não nosso, não meu e da Sandra, né, Sandra? Mas é o convite de Jesus, o convite que a espiritualidade amiga faz. Quem já pediu tratamento, não só na nossa casa, mas em outras casas também, possivelmente recebeu retorno de que tem que fazer evangelho no lar, tomar passe, porque o evangelho no lar também é tratamento espiritual, né, Sandra? Preventivo e de cura também. Serve para os dois, por isso que a gente tem que fazer toda semana. E é também uma proteção para todo o entorno, né, Ju, da nossa casa, do nosso condomínio. Bem lembrado. É uma proteção muito grande que nós recebemos. Nós sabemos, né, que a espiritualidade nos conta, né, através das obras espíritas, o quanto isso repercute, né, reverbera ao nosso redor. Então, é bom para toda a vizinhança também. Todo o entorno. Só tem coisa boa, gente. Só resulta coisa boa. Eu vou convidar a Sandra para fazer a nossa prece de abertura, aí depois eu faço a nossa leitura, pode ser? Claro. Então, nós vamos convidar todos esses corações amigos que estão aqui conosco nesse momento, encarnados e todos os desencarnados que estão nos acompanhando. E vamos agradecer mais uma vez pela oportunidade de podermos estar aqui reunidos mais uma vez neste Evangelho no Lar Online, pela nossa querida Associação Espírita Fé e Caridade, nos dando a oportunidade de estar presentes através da espiritualidade amiga, levando o refrigério, suas bênçãos, amor a cada lar, cada coração, que é aqui sempre reunido em nome do Cristo. Que hoje, essa noite, possamos, mais uma vez, abrir os nossos corações e trazer as palavras do Cristo para o nosso coração e também para as nossas experiências do dia a dia. Que assim seja.
Obrigada, Sandra. Boa noite a todos aqueles que estão entrando agora. A gente vai fazer a leitura do capítulo 5, itens 12 e 13. Eu não vou ler os dois porque é bem longo, eu vou ler apenas um pedaço do item 12, mas como sempre a gente convida que vocês façam a leitura completa depois, porque é muito legal esse texto. Motivos de resignação, lá no capítulo 5, então. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Agora eu vou ler o próximo parágrafo, porque eu achei bem educativo, né, Sandra? Não tem como não entender. Não. Diz o seguinte: o homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? A leitura continua, ela é bem interessante, mas eu vou parar por aqui. Tenho certeza que eu e a Sandra a gente vai acabar trazendo os pontos. Mas, Sandra, como eu falei ali no início, né, em palestra espírita, a gente mesmo, às vezes, conversando com os amigos, em alguma situação, a gente acaba ouvindo muito, né? Ah, mas não adianta sofrer assim, tem que sofrer com resignação. A gente ouve muito essa palavra, mas é uma palavra que às vezes foge do nosso vocabulário do dia a dia, né? A gente acaba ouvindo, mas o que será que realmente é a resignação? Acho que a gente pode começar por aí. O que tu acha? Sim, é verdade, Ju. Eu acredito, sim, que na maioria das vezes, quando nós falamos em resignação, o entendimento genérico, né, é mais ou menos assim, aceitação. Aceitação. Eu tenho que aceitar isso. Porém, a questão aqui, quando Jesus nos traz a resignação como uma virtude, né? Ou seja, é algo muito mais amplo que isso, porque lá no capítulo 9, a gente sempre recorre à própria obra, né, Júlia, para entender, porque ela toda se completa. E lá no capítulo 9, então nós temos uma definição de Lázaro, né, do espírito Lázaro, sobre essa palavra resignação, que está lá no item 8 do capítulo 9. E ele diz, né, ele fala sobre obediência e resignação. E ali ele diz que resignação é a aceitação, né, é a obediência ao consentimento da razão. E a aceitação, e a resignação é a aceitação do coração, né? Então, esse consentimento do coração, para mim, significa a gente compreender primeiro, né? Porque quando a gente diz, tem que ser assim, não é simplesmente, Deus quer que seja assim. E nós sabemos que a doutrina espírita não é adepta desse sentimento ou dessa filosofia que nos diz, é assim porque Deus quis, né? A doutrina espírita, ela nos leva a raciocinar, a pensar a respeito desses conceitos. Mas a gente tem que compreender o quê, Ju? Primeiro a gente tem que estar ciente, consciente das leis de Deus, né? Da certeza, né? Do amor de Deus por nós, que está expresso nas leis divinas. E essas leis divinas, elas nos dão ali uma série, né, de tarefas, vamos dizer assim, né?
essas leis sendo cumpridas, nós não estaremos, né, transgredindo nada. Porém, nós ainda não estamos nesse estágio. Nós ainda não conseguimos, né, fazer tudo certinho como a gente precisa. Então, nós vamos compreendendo que essas tarefas que nos são dadas são justamente essas questões que nós temos que reajustar. Cada vez que a gente transgride uma lei, né, que é justamente esse amor de Deus por nós, a gente tem que refazer, a gente tem que rever e tentar de novo. E é nesse momento que esse imenso amor de Deus vem nos trazer as tarefas. Olha, Sandra, não foi bem aqui, vamos fazer de novo? E aí sim eu vou entender que nesse estágio evolutivo da humanidade, né, ainda não está preparada para entender as coisas de uma forma muito sutil, vamos dizer assim. A gente ainda precisa da coisa mais forte, mais, né? E ela vem normalmente de forma de expiação, né? Então, ali vai causar uma dor, uma tristeza, enfim, há situações, né, que a gente não vai se sentir confortável. E é através daquilo que a gente vai, então, compreender que aquilo ali não é sofrimento. E aí eu vou me desapegar dessa ideia. Eu vou pegar aquela situação como experiência, ou seja, isso aqui é a minha experiência necessária para que eu possa adquirir atributos, né, para meus próximos passos, para as minhas próximas encarnações e assim por diante. E aí eu esqueço essa ideia de sofrimento e entendo com resignação que aquilo foi necessário, né? É mais complexo do que isso, porque eu acho difícil explicar, né? Enfim, a gente não tem toda essa habilidade para poder explicar, né, as leis de Deus, mas eu acho que é mais ou menos por aí, sabe? A compreensão primeiro do que é que Deus quer para nós. Depois, o que é que eu estou fazendo aqui? Segundo, que amor é esse que a gente disse? Deus é tão bom, é tão justo, Ele nos ama tanto. Que amor é esse? Em que bases Ele me oferece isso? Né? E, claro, a gente não... E é muito importante que a gente também diga, né, Ju, que não é uma apologia ao sofrimento. Jamais. Não é isso. Mas o ser humano, né, aprende mais com a dor. Essa é a nossa condição atual. Essa é a nossa condição espiritual atual, né? E as dores vão nos trazendo essas experiências, esse amadurecimento. Então, é mais ou menos por aí. É bem como você falou, né, Sandra? Deus não quer que a gente sofra. A gente às vezes acaba de tá numa situação difícil e busca resignação, mas a gente acaba, todo mundo, né, pensando e falando, é porque Deus quer assim. Tá. Mas Deus não quer que a gente sofra. Eu acho que esse é o primeiro passo para a gente realmente ser resignado, é entender que Deus não quer que a gente sofra. Deus quer que a gente seja feliz. E se a gente se desviou do caminho, que são as leis de Deus que você trouxe, Ele quer que a gente se reajuste. Porque só assim a gente vai ser feliz, né? E aí é isso. Começa por aí, né? Ajuda a pensar dessa forma. E eu amo essa frase, essa definição que você trouxe, né? Que a razão é a obediência é o consentimento da razão e a resignação do coração. E tem uma fala do Raul Teixeira no YouTube, eu acho que é 10 minutinhos, tem vários videozinhos dele bem curtinho, que ele fala sobre essa definição. E eu achei muito legal, muito simples o jeito que ele trouxe, né? A obediência começa por aí, né? A gente às vezes não é nem obediente, quem dirá resignado, né? Mas a obediência muitas vezes vem como algo negativo, no sentido assim, os pais com os filhos vão lá e falam, você tem que me obedecer. E a gente traz a obediência às vezes como algo imposto, como algo que tu não tem que pensar sobre, você tem que obedecer e pronto, porque alguém mandou. E não é por aí, né? A obediência já não é por aí. A gente obedece raciocinando, sabendo por que estamos obedecendo, independente a quem. Porque se a gente começa a raciocinar e a entender, não importa se é uma criança, ele dá o exemplo, né? Se a criança fala, não toca na parede, a tinta tá molhada. Você vai pensar, é uma criança, não vou obedecer uma criança. E toca na parede, vai ficar sujo de tinta. Não importa se foi uma criança ou não que falou, você raciocinou, você não vai tocar. E
a resignação é você refletir, você raciocinar igual à razão, você tem que fazer isso, tem que ser racional, você tem que entender por quê, mas aí tem um passinho a mais, né, que é o que você trouxe, é acatar as determinações da vida que às vezes a gente não consegue mudar, por isso que é tão difícil a resignação, né, Sandra? É, Muitas vezes, não só conosco, mas com aqueles que a gente ama, às vezes é mais difícil do que quando é conosco, né? A gente não consegue mudar determinada situação. Pelo menos não agora. Às vezes lá na frente a gente consegue. E daí é aí que entra a resignação. É quando você entende que você não pode mudar determinadas coisas e acata. E aceita, que foi o que tu falou, né? E aceita as determinações da vida como elas são. Não como sofrimento, não porque eu tô espiando, para eu me reajustar. Tá acontecendo para o meu bem. Então, exato. né, acho que a resignação ela é muito. Já é difícil explicar, mas fazer é mais difícil ainda, né, Sandra? É. Sentir Por isso a que eu gosto, resignação. Ju, quando a gente fala assim, ó, as situações que a gente passa, nós temos que nos ater àquela experiência. Experiência, porque é ela que vai nos acompanhar durante as nossas futuras reencarnações. Elas vão ser, né, elas vão migrar conosco para lá. E é essa experiência que vai me dar a sustentação, o encorajamento para as minhas questões futuras, né? Então isso eu preciso levar comigo. Então aquilo que ficou mal resolvido aqui, que precisou do reajuste, ela já vai estar melhor resolvida num próximo patamar, né? E aí eu vou me reencontrar, né? Como se fosse uma espiral, a gente vai subindo, né? Aí eu me encontro com aquelas pessoas de novo, mas só que de um lugar diferente, uma experiência diferente, mas puxa, eu já fiz diferente, mas porque aquela experiência me possibilitou isso. Porém, se eu me revoltar, se eu reclamar, se eu me achar a mais infeliz dos espíritos, né? É complicado, porque eu não vou aprender nada com aquilo. Eu simplesmente vou continuar ali, né? Marcando o passo, né? E aí, Ju, vem essa questão, né? Tudo reside na nossa visão, né, Ju? Se nós conseguirmos, né, nos vermos realmente como seres espirituais, então a gente vai entender que esse espírito lá na frente, né, lá, né, para onde a gente está caminhando, ele está angariando instrumentos. Então, hoje isso aqui, porque assim, né, a gente sempre fala isso, né? Como é que, se eu não acreditar na minha vida eterna, né? Na vida eterna do Espírito, como é que eu vou entender Deus sem ser justo, né? Porque seria injusto eu estar passando por tudo isso por nada. Então, é essa minha visão lá do futuro que me dá essa sustentação também, para que a gente chegue mais forte lá. Né? E é justamente, eu acho que talvez a gente ainda tenha essa dificuldade, né, Ju, de nos vermos seres espirituais. Porque muitas vezes a gente, às vezes, ainda dá umas escorregadas e ainda pergunta, poxa vida, né? Diz assim, poxa, uma pessoa tão jovem. A gente fala isso, né? Poxa vida, né? Ai, tinha tanta coisa ainda para viver. A gente fala isso. Aí teve uma doença, né? Então veio a desencarnar. A gente sabe que muitas vezes, né, a questão para aquele espírito foi libertadora, né? E ele passou por aquilo justamente para poder se libertar de tantas coisas. Então falta ainda, né, a nossa visão madura dos seres espirituais que nós somos, né? Você falou, eu pensei nessa palavra, a maturidade nossa de nos entendermos como seres imortais, a imortalidade da alma, né? E juntando a imortalidade da alma com a reencarnação, essa é a beleza que a doutrina espírita nos traz, né? A gente começa a fazer o quê? A gente entende que a vida é muito além disso aqui. As coisas da matéria ficam menor um pouquinho, apesar de ainda serem muito grandes para a gente, e são importantes também, mas a gente começa a dar o devido peso para as coisas do aqui, do agora. Então, consequentemente, as dificuldades, os sofrimentos, eles vão parecendo um pouquinho menores do que eles são. E a gente também tem essa espiral que tu trouxe, gostei do teu exemplo, Sandra.
A gente está aqui agora, amanhã a gente vai estar lá. Depois a gente vai estar aqui de novo, e quem está lá vai estar aqui, é uma constante, não, a morte é só o corpo, a gente é um só. Então essa frase de era tão nova, gente, é normal a gente ter esse pensamento, é natural, mas é um espírito só, vai continuar, vai voltar, a experiência valeu. E também o que tu trouxe, né, Sandra? Muitas vezes a gente não encara o sofrimento como libertação, e ele é todas as vezes, se a gente encarar bem, né, com resignação, uma libertação. E eu adorei ali aquele segundo parágrafo, Sandra, adorei muito, assim, do exemplo do devedor, né, do quem tá cobrando e quem tá devendo. Gente, Deus, ali na metáfora, né, Deus tá cobrando de nós algo, como uma metáfora, né, gente? Na verdade, Deus não cobra nada da gente, né? A nossa própria consciência que cobra, na verdade. Mas na metáfora seria isso. E ao invés de cobrar tudo que a gente deve, porque, gente, a gente deve, né, Sandra? Se a gente lembrasse, a gente deve bastante. Deus cobra 10% só de tudo aquilo que a gente deve. E se a gente pagar os 10%, pronto, dívida quitada. Olha que sonho, né, Sandra? Que qualquer bênção, um né? que tem uma dívida com alguém tem que pagar só 10%, sem juros ainda. Só 10%. E a gente, às vezes, a gente tá aqui sofrendo, pagando os 10%, mas a gente se revolta. A gente reclama. Daí o que a gente faz? A gente tá pagando os 10% e pedindo assim, me dá mais 15% de volta que a gente paga e contrai nova dívida. Paga e contrai nova dívida porque a gente reclama, a gente se revolta, né? Exatamente. A gente contrai muitas novas dívidas. Essa que é a questão. Mas se a gente encarar desse jeito, né, Sandra, a gente tá pagando. Eu tenho uma colega, nossa colega de quarta noite, inclusive, que ela uma vez virou pra mim, tava numa situação, gente, que é aquela situação que tu olha, que tu pensa assim, meu Deus, né? Quando tu acha que não pode dar mais coisa errada, vem coisa errada pra dar junto. Ela falou assim pra mim, mas Jesus é tão bom, mas tão bom que ele faz a gente pagar em parcelinha tão pequena. Eu falei, é isso. Imagina se a gente encarasse as dificuldades assim, né? Sendo a gente ia ficar feliz de estar quitando 10%. E ela consegue, né? É isso que eu digo, sabe? E Jesus nos dá isso. Ele diz que a gente pode, né? Que nós somos luzes, que nós podemos fazer, ser como ele, né? Que ele foi que espírito mais resignado impossível, né? E ele veio justamente dizer o que a gente pode fazer, né? Então, a gente sabe que existem já aqueles espíritos que já conseguem ter esse entendimento, não são, a gente não pode generalizar, né? E essa questão aí do que foi do evangelho passado, do domingo passado, você e a Paty, né, que foi sobre o esquecimento, ela vem justamente para isso, né, para nos fazer entender que nós esquecemos, mas que nós programamos. Nós estivemos presente, muitas das vezes nós estamos, não todos, mas estamos ali com o nosso espírito protetor, estamos com aqueles que, né, que nos impulsionam, que torcem por nós, fazendo esse nosso planejamento, né, Ju, reencarnatório. E aí a gente pediu aquilo. Muitas coisas a gente pede. E aí a gente esquece justamente para a gente ter o mérito, né, da gente poder fazer aquilo como um reajustamento com a nossa própria vontade, o nosso esforço. E aí a gente não entende. E aí, se a gente lembrar, opa, eu esqueci, mas isso aqui está no meu planejamento, não está acontecendo simplesmente por acaso, né? Aí a gente vai, talvez, né? A gente vai se remoldando os nossos pensamentos para a gente colocar ali a nossa resignação em prática, né? O Aurélio comentou aqui, Sandra, que todo querido. O Aurélio sempre traz, todo evangelho, o Aurélio traz um comentário. Sei, ele é muito. Ele é muito dedicado, ele estuda muito, é um querido, um amado. Ele comentou que todo sofrimento que ele enfrentou veio a chamar a atenção para um determinado ponto ou conduta na vida dele. O reajuste necessário que ele precisava fazer. E que hoje ele sempre procura o caroço em meio ao angu. E a Juliana comentou que Deus não nos dá o fardo mais pesado do que conseguimos. Nesse planejamento que a Sandra comentou, se por acaso a gente se empolga demais, não, eu quero passar por isso, se a gente não for capaz, a gente vai ser alertado. A gente só vem com o planejamento daquilo que conseguimos realizar.
A A gente é gente consegue. plenamente capaz, pode parecer difícil, gente, mas a gente é plenamente capaz de passar pelo que estamos passando. Todo mundo aqui. Pode parecer Exatamente. difícil. É, É isso muitas aí vezes é muito mesmo. difícil, mas conseguimos, né? É bem o que a Juliana disse mesmo. Nós estamos aqui, somos capazes e Deus sabe. E Ele não nos dá mais peso para carregar, não, com certeza. Mas a gente, né? A gente sempre diz, né? A gente diz, ai, puxa vida, né? Alivia a minha carga. E eles aliviam. E quando a gente Alivia! pede e quando a gente faz a nossa parte, eles ainda aliviam. Aí exatamente, eles cobram 8% só Isso, das isso, nossas é dívidas. assim. É assim mesmo. E o Aurélio comentou de novo agora que o Paulo salienta que, daí ele colocou entre aspas, né? Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. O amor cobra a multidão de pecados, né, gente? Se Deus já cobra os 10%, mas se a gente ama, se a gente se esforça, se a gente tenta, é o que a Sandra falou, a dívida vai para 8, para 5, para 3, para 2%. Então, se a gente amar, a gente está também zerando, quitando aquilo que a gente precisa de reajuste. Porque a gente só tem que se reajustar, Sandra, porque a gente não amou. É. Então, se a gente ama, a gente está se reajustando. Então, vamos, na dúvida, vamos fazer o bem, vamos ser bons, vamos amar. E não é amar aquele ato grandioso, né, Sandra? Difícil. Não, É no dia a dia, é no desafio, porque é constante, né? Esse que é o desafio, é constante. Mas é pequenininho, é no dia a dia, dentro de casa, é na esquina, é na rua. A minha sogra, ela sempre diz assim, ó. Se alguém bate na minha porta, como metáfora, né, pedindo ajuda, eu não vou negar, porque eu não tive nem que ir atrás. A ajuda veio bater na minha porta. Então, o mínimo que eu posso fazer é ajudar. E é mais ou menos isso, gente. mas Se a gente exato. fizer o bem que chega até a gente não precisa nem procurar muito. A gente já vai estar fazendo um monte, né, Sandra? É verdade, Ju, é verdade. E aí vem a lei de justiça, amor e caridade, né? A gente tem que acreditar nisso, não é isso? Tá tudo, isso faz parte da nossa vida, né? E a gente precisa compreender, né? Porque é através dessa dinâmica toda, né? Que vem a misericórdia divina, nos resgata, né? Nos impulsiona, a gente também, em contrapartida, a gente, né? Faz um pouquinho daquele que a gente pode fazer, e às vezes esse pouquinho que a gente diz, às vezes é pouco para nós, né, Ju? Mas para outros pode ser tanto, pode ser muito, né? E a gente sabe disso, né? O quanto é importante a gente poder fazer essa doação, seja ela qual for, né? De, enfim, a caridade moral, a caridade, enfim, a gente pode fazer muita coisa no sentido de não resolver os problemas do mundo, porque nós nem podemos ter essa pretensão, não é isso? Mas nós podemos contribuir. Então, quando é um movimento que começa aqui, né? Que nem aquela pedrinha que a gente joga no lago, né, Ju? Vai ampliando aquele arco, assim, né? É mais ou menos isso, né? A gente vai, aquilo vai reverberar, vai aumentar, né? Vai fazer sentido, vai ter utilidade para alguém. Então é isso, né? A gente faz a nossa parte e estamos sendo muito bem cuidados, né? Da outra parte. É isso aí. Ô Sandra, eu tava ouvindo essa fala do Raul e eu lembrei de ti, coincidentemente ou não, né? A conversa era com você hoje. Ah, Que o Raul Teixeira, ele deu dois exemplos de resignação que eu acho que são os teus dois personagens, pessoas favoritas. Eu ouso ah, dizer. Primeiro é Maria de Nazaré, quando ela falou, Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade, ali ela se resignou, tanto quando ela aceitou nossa, receber Jesus ali como filho, sem saber como seria, aceitou, se resignou, acatou o que ela tinha que acatar. E lá exato. no final também, quando ele foi crucificado, ela repetiu essa frase Nossa, mais uma vez. Ela não podia mudar a situação, né, Sandra? não. Jesus estava ali. Ela não tinha o poder, uma mulher naquela época, né? Não, de forma alguma. Ela olhou para o filho ali crucificado e falou: faça-se em mim segundo a tua vontade, e continuou trabalhando. Não se revoltou, não se esmoreceu, continuou. E o segundo exemplo que ele dá é do São Francisco de Assis.
Não é? Acertei, não acertei? Acertou. Ele fala, faça-se de mim um instrumento da tua paz. Ele traz a resignação como trabalho, como a ação, como a gente sendo um instrumento das leis de Deus. Assim a gente aprende a se resignar. Eu adorei. Eu falei, ele falou, eu falei, eu vou ter que levar, porque, gente, a Sandra é fã de Maria de Eu Nazaré, então sou. e Eu os sou, dois foram dois Francisco. personagens que ensinaram muito sobre a resignação ativa, que a É Sandra verdade. falou lá no início, né, Sandra? Que muitas vezes a gente confunde a resignação com vou aceitar o que que é, não vou mudar mesmo, vou ficar aqui Exato. sofrendo o que eu tenho que sofrer. Esse é o desafio, na verdade, né? O que que a gente não consegue mudar? Porque muitas vezes, Sandra, se a gente pensar bem, a Fábio estava conversando comigo hoje, tem muita coisa que a gente consegue mudar. Por exemplo, às vezes um familiar difícil. A gente vai lá e pensa, tem que ser resignado, tem que aceitar. Sim, tem. Mas será que a gente não consegue mudar não a pessoa, mas a situação? Será que tratando com carinho, com atenção, tendo paciência, anos e anos, será que a gente não está fazendo algo para mudar aquela situação? Exato. Eu pensei nisso, Ju, sabe? Quando eu estava também aqui estudando para a gente falar hoje, né? É justamente isso. A resignação, ela não aceitar resignadamente, né? Dar esse consentimento do coração não significa não tentar melhorar a situação, né? A gente pode tentar melhorar, e eu acho até que é dever nosso, mas esse melhorar significa melhorar sempre com base nas leis de Deus, né? Não é o que eu quero que seja feito, nem como eu quero, né? Lembrando assim, ó, é aquela velha pergunta, né? A gente não consegue, mas a gente se coloca no lugar e pergunta o que Jesus faria. E aí, né? E aí a gente tenta mais ou menos ir por esse viés, no sentido de amenizar esse sentimento, né? E tentar melhorar, sabe? De alguma forma aquilo. Claro, eu estou passando por uma situação difícil, eu estou passando uma doença, eu estou passando uma situação com meu familiar, enfim, tive uma decepção, eu preciso procurar um caminho, né? E é justamente isso, né? Eu não vou querer... E é assim, ó, eu entendo que a gente não vai querer mudar. Se alguém perguntar, Sandra, você está passando por isso hoje, você mudaria essa situação? E eu tenho que ter a consciência, se eu realmente entendo a justiça divina, né? Eu vou ter que dizer não, eu não mudaria. Porque eu sei que essa é a minha tarefa. Isso aí sou eu que tenho que resolver. Mas eu posso tentar amenizar, melhorar de uma outra forma. Né? Mas não mudar a situação. Eu acho que a resignação, ela parte para isso também, né? Não querer mudar. Não, eu não queria... Não, se eu pudesse não passar por isso, porque se a gente tem a consciência, a gente não pode querer mudar, né, Ju? A gente encara de um jeito diferente. A gente Exato. passa igual, passa pela mesma coisa, mas encara de um jeito diferente. Exato. Que nem quando a gente passa por uns perrengues. Se a gente tá cheio de amigo, se a gente tá rindo, o perrengue até não tem tanto peso, né? A gente se diverte, ri, depois lembra disso. Mas agora, se a gente passa com mau humor, com irritação, fica tudo pior, Muito né, Sandra? Tudo aumenta. pesado. Então é a forma de encarar a vida, na verdade. É isso. É isso. Sandra, tá chegando, chegou nossos instantes finais. Eu quero compartilhar ainda mais um trechinho de um texto para finalizar, mas antes eu queria saber se tu queres trazer mais alguma coisa, completar, trazer alguma fala. Olha, Ju, eu não acho que não. Acho que a gente, né, é pouco tempo, a gente sabe, mas acho que é isso mesmo. Acho que não tem muito mais a acrescentar, não. O Aurélio deixou um comentário agora, que é uma oração, né, que ele aprendeu, que é a serenidade para aceitar o que não posso modificar, coragem para modificar o que eu posso e sabedoria para saber a diferença. Então, de novo, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar o que eu posso e sabedoria para saber a diferença. Que lindo, né? Bem, eu acho que pegou a essência. O Aurélio ele sempre resume nossos evangelhos no final muito bem, uma frase. Obrigada, E para Aurélio. finalizar, então, gente, é um texto do Albino Teixeira, que eu vou ler só um pedacinho também, que fala assim, ó. O que mais sofremos no mundo? 2 pontos. Aí ele traz uma lista do que a gente mais sofre aqui na Terra. Não é a dificuldade, é o desânimo em superá-la.
Não é a provação, é o desespero diante do sofrimento. Não é a doença, é o pavor de recebê-la. Não é o parente infeliz, é a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhes os alvitres. E por fim, não é a velhice do corpo, é a paixão pelas aparências. E aí o parágrafo final diz assim: como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. E é isso que a resignação combate, né, Sandra? A gente tem esse hábito de tornar aquilo que passamos pior. A resignação faz com que isso não aconteça. Então, acho que a tarefinha da semana, né, Sandra, é esse raciocínio, que é bem difícil, como sempre, mas a situação que eu me encontro, e que eu muitas vezes gostaria sim que não fosse assim, gostaria, tudo bem, mas essa situação, se eu estou passando, o que eu posso fazer para melhorar ela? Sempre tem uma coisinha, e naquilo que eu não posso, que sejamos resignados de verdade, entendendo racionalmente e aceitando segundo as leis de Deus, que foi que a Sandra trouxe lá no início. Pode ser essa tarefa, né, Sandra? Já vai dar trabalho. Exato, exatamente. E quem sabe também, né, Ju, poder levar isso para alguém, né, que porventura cruze o nosso caminho. Quem sabe a gente pode também colocar um pouquinho dessa receitinha aí Com certeza. difícil, né? Ô, Sandra, o Aurélio deixou uma mensagem aqui dizendo que o seu Nivaldo mandou um abraço fraterno para você. Que lindo! Para Sandra ele recebeu um também, abraço. querido, para todos eles lá. Obrigada. Então, pessoal, era isso. Obrigada, Sandra, por ter participado mais uma vez. Obrigada, Ju. Sempre bom estar aqui com vocês, contigo também, Sandra. Eu A gente agradeço. espera vocês domingo que vem aqui de novo. Vai ser um encontro com a Marlete, com a Fábio, a duplinha dinâmica. Opa! Né? A Marlete de Brusque. A gente tem os nossos espectadores de Brusque aqui. Essa dupla de peso, hein? Essa dupla tem história junto, vai ser muito bacana o encontro. Então a gente espera vocês. E eu convido vocês agora para a gente encerrar com uma prece. No fundo dos nossos corações, que possamos irradiar essa alegria para o nosso cômodo, ampliando para a nossa casa, envolvendo aqueles outros corações que moram conosco. Que essa alegria de estar junto a Jesus se irradie pelo nosso prédio, pelo nosso condomínio, pela nossa rua, e que essas bênçãos destes instantes envolvam todos os corações ao redor de nós, para que possamos ter uma semana iluminada, resignada e com Jesus em nosso coração. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, Sandra. Até semana que vem. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.